Estamos aqui para dar continuidade nos nossos estudos da disciplina de Estatística. No vídeo de hoje falaremos sobre as unidades 3 e 4. A unidade 3, ela vai falar sobre determinação do tamanho de amostras e a unidade 4 sobre teste de hipóteses. Na unidade 3, que fala sobre determinação do tamanho de amostras, é um assunto muito interessante, visto que é algo que está no nosso cotidiano. Por exemplo, nós, principalmente na época das eleições, temos acesso a várias pesquisas eleitorais. Pesquisas tais que foram feitas a partir de uma amostra de eleitores, sendo que temos toda uma população de eleitores. E nessas pesquisas, nós temos algumas informações que às vezes passam despercebido. Como, por exemplo, essa pesquisa foi feita com 95% de confiança. Ou, a margem de erro para essa pesquisa é de 2 pontos percentuais. É sobre essas informações que nós iremos tratar nessa unidade 3. Bom, determinar tamanho de amostra, na verdade, ela começa com você determinar intervalos de confiança, que é o primeiro tema abordado. Você tem uma população e você tem uma amostra. A amostra é algo que nós temos o total controle. Na amostra você consegue ter todos os dados dela. Se você coletou essa amostra, você consegue ter média, variância, desvio padrão. E aí, numa população, a gente não consegue ter todos os dados. É por isso que existem as amostras, para que você consiga ter uma referência ou uma ideia do que se passa na população. E aí, você tem, às vezes, você quer determinar uma média para a população. Você não consegue afirmar com 100% de certeza que a média da população é um valor determinado a partir da média da amostra. Mas você consegue, com uma confiança determinada, que pode ser 95%, 99%, 90% ou uma porcentagem que você desejar, você consegue determinar um intervalo de confiança para essa média. Por exemplo, eu tenho uma amostra com um desvio padrão, uma média, e eu consigo afirmar, baseado nesses dados, que a média da minha população ela vai estar entre um valor e outro, pré-estabelecidos, através da confiança e através também de uma margem de erro que a gente acaba criando. Isso aí a gente consegue fazer determinação de intervalo de confiança para a média aritmética. Nós conseguimos determinar o intervalo de confiança para a média aritmética quando nós conhecemos o desvio padrão da população. E aí nós temos um fator lá representado pela letra Z, onde esse fator é tabelado a partir da confiança que você tem. No material, inclusive, nós colocamos uma tabelinha lá desse valor Z para o nível de confiança de 90%, 95%, 99%. Você consegue também determinar o intervalo de confiança dessa média aritmética quando você não conhece nem o desvio padrão da população. E aí, em vez do fator Z, nós usaremos o fator D. É um fator que envolve não só o nível de confiança, mas também algo chamado de grau de liberdade da amostra, que é simplesmente o número de itens da amostra menos 1. E aí você tem uma tabela lá que nós adaptamos essa tabela e colocamos no seu material, para você ter acesso mais fácil a essa tabela, onde você tem lá o grau de liberdade, o nível de confiança e o valor desse fator T, que é equivalente a uma distribuição normal, um valor chamado valor de cauda, muito usado no cálculo desses intervalos de confiança. E aí você também consegue determinar intervalos de confiança para proporção. Você tem uma proporção da amostra e você consegue determinar intervalos de confiança para essa proporção olhando para a população. E, finalmente, você consegue também, para a média aritmética, determinar o tamanho da amostra. Por exemplo, você tem uma população, você conhece o tamanho dessa população e você quer saber qual é a amostra que você tem que pegar, quantos elementos você tem que pegar nessa amostra para que o seu erro seja um erro exatamente de um determinado valor que você querer.
né? Então você consegue determinar aí o tamanho de amostra para que o intervalo de confiança da média aritmética seja o intervalo que você quer. Então a unidade 3 ela fala basicamente dessas coisas. A unidade 4, que é testes de hipóteses, é uma continuidade da unidade 3, onde você tem ali o conceito de hipóteses estatísticas, que é quando você precisa fazer alguns testes para aceitar ou rejeitar uma análise, uma amostra. Nestes testes nós precisamos dos conceitos de uma hipótese nula, né, que é o famoso H0 que vai aparecer no seu material. Essa hipótese é aquilo que nós queremos obter. Numa análise nós queremos que a pressão de um determinado equipamento seja de 30 PSI. Ou nós temos ali várias faturas, nós queremos que a média dessas faturas esteja em torno de $100, um exemplo. E aí você consegue fazer esses testes baseado também nessa comparação entre amostra e população. O teste de hipótese também tem essa função, assim como determinação do tamanho de amostras. O teste de hipótese vai caminhar na mesma linha, só que agora, em vez de ter só um intervalo, você tem uma hipótese. Eu quero que a média seja tanto. Eu quero que a média da população seja tanto. Ou seja maior, ou seja menor. E aí você, através dos dados da amostra, você consegue testar se você pode aceitar que a média da população seja esse valor que você quer, ou se não, se você tem que rejeitar essa situação. Então isso se trata de teste de hipótese. E aí nós vamos ver que, igual nós vimos na unidade 3, com a determinação dos intervalos de confiança, do tamanho da amostra, você consegue também fazer esses testes de hipóteses para a média aritmética, para a proporção, da mesma forma, usando também os mesmos fatores, aquele fator Z que você aprendeu a determinar através da tabela que nós fornecemos para você, ou do fator T, que são valores de cauda, também através da tabela. Esses fatores também eles serão usados para o cálculo para a determinação dessa aceitação ou rejeição das suas amostras a partir dos testes de hipóteses.